Pela carga, a unidade de carga elétrica é o Coulomb, representado por um C, tá? Newton, N, Coulomb, C, certo? Nesse exemplo, que é um exemplo bem simples, vamos considerar aí uma carga de menos 2 Coulomb, é uma carga negativa, está sujeita a uma força de 8 newtons, quando colocada em um ponto, gerado aí em um campo elétrico. Tá? O campo elétrico é gerado por uma carga, sempre quando a carga for geradora, representa aí por um Qzão, Q maiúsculo, tá certo? Então, qual o valor, ou seja, qual a intensidade do campo elétrico nesse ponto? Então, vamos só representar aqui a situação. Temos aqui a carga geradora, certo? Qzão, isso aqui é a carga geradora. Observe que essa carga que trata aqui de menos 2 Coulomb não é a carga geradora, tá? E sim a carga pontual. Esse Q maiúsculo aqui é a carga que gerou o campo elétrico, tá certo? Então, esse Qzinho aqui, que é o negativo, é exatamente isso aqui, ó, de menos 2 Coulomb, tá certo? Aí aqui só para relembrar que as linhas de campo é uma carga positiva, as linhas são de afastamento, tá? Então, para essa situação aqui, nós vamos ter uma força elétrica de atração, tá? Então, a força aqui é de atração. Observe que, ó, na mesma linha de ação da força, as linhas de campo elétrico são de afastamento, tá? Elas vão para a direita em relação aqui ao Qzinho. A linha aqui de ação da força elétrica, tá? Como é de aproximação, ela tende aí para a esquerda. Tá? Observe que o sentido da força elétrica é contrário ao sentido aqui do vetor campo elétrico. Então, toda vez que o Qzinho for negativo, tá? A força elétrica ela vai ter aqui um sentido contrário ao do campo elétrico, tá certo? Toda vez, guardem isso. Então, vamos calcular a intensidade do campo elétrico, dado pela equação E igual a F sobre módulo de Q. Vamos substituir aqui os valores. E igual. Quem é a força? A força elétrica, gente, é de 8 newtons. Tá? Colocamos aqui o 8. Módulo de Q? Módulo. Quem é o Q? Quem é a carga? É menos 2, né? Então, colocamos aqui módulo de menos 2. Repete o 8. Olha só, módulo de menos 2 é 2, tá certo? Retirando aqui o módulo de menos 2, tá? O módulo de um número negativo, tá? É o seu simétrico, tá certo? Que é 2, então fica positivo. Então é só calcular aí a razão, tá? Só dividir 8 por 2. 8 dividido por 2 dá 4, tá? Dividimos aí 8 newtons por 4 coulomb. Por isso que a unidade aí fica newton por coulomb, tá certo? Vamos aí para mais um exemplo. Num certo ponto de um campo elétrico, tá? Só perdão aqui, tá? Considere que esse nome aqui é um ponto, é um campo elétrico, tá? É só repetir ponto 2 vezes. Desculpem aí, tá, pessoal? Aqui é campo elétrico. O vetor campo elétrico tem direção vertical, sentido ascendente, intensidade de 4 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb. Quando se coloca uma carga de menos 6 microcoulomb, tá? Quando se coloca uma carga de menos 6 microcoulomb nesse ponto, ele fica sujeito a uma força elétrica. Então, determine as características dessa força. Então, vamos fazer aqui um esquema para representar essa situação. Então, nós temos inicialmente aí uma carga elétrica negativa de menos 6 micro. Observe que apareceu aqui agora o prefixo micro, representado pela letra aqui, mi, tá? Então, a questão diz que o campo elétrico ele é vertical, então é vertical, tá? E sentido para cima. Então, o campo elétrico já está apontado para cima, ok? Então, primeiro, falei no slide anterior, né? Toda vez que a carga for negativa, a força elétrica tem sentido contrário, tá? Ao campo elétrico. Se o campo elétrico é para cima, tá? É verticalmente para cima, então a força elétrica vai ser verticalmente para baixo, tá? A direção é a mesma, tá? A direção tanto do campo elétrico quanto da força é a mesma, sempre vai ser a mesma.
Agora, o que muda é o sentido. Quando a carga for negativa. Se a carga é negativa, o campo elétrico é para cima, então a força elétrica é para baixo. Supondo que fosse uma situação de modo que o campo elétrico fosse na horizontal. Se ele apontar para a direita, a força deve apontar para a esquerda. Isso somente quando a carga for negativa. Se a carga for positiva, a direção e o sentido, tá, é a mesma, tá bom? Quando a carga for negativa, se o campo elétrico é para cima, a força elétrica também vai para cima. Quando a carga for positiva. Carga negativa, sentidos contrários. Então a direção da força elétrica, tá? É vertical também, tá certo? E o sentido? Já está aqui no esquema aqui, tá? O sentido é para baixo, tá? De cima para baixo. Agora vamos calcular a intensidade. A intensidade você deve calcular por meio da equação, ok? Deve calcular por meio da equação. Que essa equação aqui, né? E é igual força dividido pelo módulo de quê? Pelo módulo da carga. Então vamos substituir. Quem é o campo elétrico E? O campo elétrico E já foi dado aqui em cima. Ó. A intensidade do campo elétrico é 4 vezes 10 elevado a 5. Nós estamos procurando o valor de F. Tá? Então repete aqui o F. Módulo da carga. Quem é a carga? É menos 6. Menos 6. Por que esse menos 6 ficou sendo multiplicado por 10 elevado a menos 6? Pessoal, a carga aqui está em microcoulomb. Tá? Se fosse só coulomb sem o micro, bastava você colocar o menos 6. Como é micro, esse micro aqui, ele vale 10 a menos 6. Tá? Na sala de aula, nós vimos os múltiplos e submúltiplos de carga elétrica. Tá? Os milicoulomb, os microcoulomb, tá? Nanocoulomb. Tá? Então, todos esses prefixos são multiplicados por uma potência de base 10. E que o micro vale 10 elevado a menos 6. Tá? Então, por isso que ficou ó, menos 6. Isso aqui vale vezes 10 a menos 6. Tá, ok? Só voltando aqui. Então, você repete aqui o 4 vezes 10, o primeiro membro, né? 4 vezes 10 elevado a 5. O segundo membro, repete o F. Retira esse valor aqui dos módulos. Menos 6, módulo de menos 6 é 6. E a potência 10 a menos 6, repete. Como queremos descobrir o valor de F, vamos multiplicar primeiro aí o valor de F. Lembrando que no primeiro membro, aqui embaixo, nós temos 1. Tá? Aqui embaixo nós temos 1. Quando não aparece na fração o denominador, isso quer dizer que o denominador vale 1. Como queremos descobrir o valor de F, então vamos multiplicar primeiro aí a parcela do F, né? Então, 1 vezes F, tá? Vamos multiplicar aqui meio pelos extremos. 1 vezes F vai dar F, não é, gente? Agora multiplicamos aqui essa outra parcela. 4 10 a 5 vezes 6 a 10 elevado a menos 6. Então, multiplica só os números primeiros, tá certo? 4 vezes 6 dá 24. Agora resolve as potências. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Você vai somar 5 mais menos 6. 5 mais menos 6 vai dar menos 1. Né? Vai dar menos 1. Ok? Então você resolve aqui, ó. 5 mais menos 6. Você resolveu aqui de ladinho, tá bom? Ó, mais com menos dá menos, aí fica 5 menos 6. Você subtrai e conserva o sinal do maior. Então dá menos 1. Posso deixar assim? Posso, mas ainda dá para dar uma ajeitada. Deixa aí notação científica. Ok? Então, como a expoente aqui é negativo, você transfere aqui uma vírgula, uma casa para a esquerda. Ok? Elimina aqui a potência de base 10 e vai transferir a quantidade de casas equivalente, tá, ao valor numérico aqui do expoente. Tá? Quando o expoente é negativo, você transfere a vírgula para a esquerda. Ok? Como é 1, a menos 1, então você vai transferir apenas uma. Se fosse menos 2, você iria transferir duas casas. Ok? Aí fica aí 2,4 newton. É o valor da força elétrica. Tá? Então temos aqui todas as características
da força elétrica para essa situação: direção vertical, sentido de cima para baixo, e a intensidade 2,4 newtons. Tá? Então foi tranquilo, né, gente? Então façam aí os exemplos, tá? Novamente, tá? Anotem aí no caderno esses exemplos, façam aí, treinem em casa, tá certo? E na próxima semana eu passo questões, tá? Uma atividade avaliativa valendo nota, certo? Obrigado e até a próxima aula.